O trabalho dos terapeutas dentro das empresas é gigante. É que as empresas ainda não entenderam esse lugar. Faz muita diferença. Nossa, eu tenho relatos de empresas pelas quais eu já passei, que eu fiz. Por exemplo, teve uma empresa que eu fiquei 1 ano e meio lá. E eu me propus a fazer 3 encontros com cada um dos profissionais. Só isso, Rafael, já fez uma diferença, porque quem precisava sair, saiu. Não ficou, porque não tinha identidade com aquela empresa. Aqueles que estavam escondidos explodiram, estão indo super bem. Hoje eu vejo no LinkedIn, eles, sabe, donos de si, e bastou 3 conversas. 3 conversas. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias. Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. Eu sou o Rafael Livramento, host aqui do podcast, e a cada episódio eu tenho o prazer de receber um terapeuta, uma terapeuta que vem contar uma história extremamente inspiradora na sua jornada de vida e na sua jornada profissional. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Tereza Cristina de Campos Sales, nome completo, honrando toda a esfera familiar, né, Tereza? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. É legal você falar assim o nome completo, né? E falar terapeuta. Eu ainda estou aprendendo essa parte do terapeuta, né? A minha formação, administração de empresas, eu trabalhei em empresa durante 20 anos, depois abri a minha empresa, que já tem quase 20 anos também, e me associar a esse mundo terapêutico, não que o que eu faça não seja terapêutico. Eu compreendo essa ideia de ser um processo terapêutico, mas entre ser um processo terapêutico e ser chamada de terapeuta, tem aí um espaço Legal. Que eu estou aprendendo a tomar. E eu acho que as leis vêm me ajudando muito nesse sentido, de tomar esse espaço de terapeuta mesmo. Legal. E isso tem tudo a ver com o nome do podcast, né? Depois, se você não sabe, eu posso até te contar, mas antes eu queria saber quem é a Tereza na fila do pão. Pois é. Quem é a Tereza na fila do pão? É aquela que não sossega. É aquela que não para nunca, sempre acha que tem alguma coisa além que pode estudar, que pode aprender. Eu anteontem estava numa sessão com um cliente e a gente falou alguma coisa de astrologia, né? E ele falou, você é astróloga? E eu respondi para ele, ainda não. Porque já está lá no radar. Eu já estudei um pouco de astrologia, já, mas eu não fui a fundo. Mas quem sabe, né? Então, eu acho que a Tereza na fila do pão é essa que não sossega, que não para de estudar, que acha que tem sempre alguma coisa a mais para aprender, para poder oferecer para os outros, né? Nada do que eu aprendi na vida ficou comigo. Eu vou fazer um parênteses aqui, depois de um certo tempo, né? Até lá os meus 30 anos, eu achava que quem detinha o conhecimento detinha o poder. E eu guardava tudo isso para mim. E eu acho que a minha transformação em terapeuta começou daí, quando eu comecei a aprender que quanto mais eu ensinasse, quanto mais eu passasse para frente, mais eu aprenderia, mais eu me realizaria. Muito legal isso. Legal. E você falou da astrologia. A astrologia é um outro buraco negro, você sabia? Sei. O que é o buraco negro, gente? A gente cai ali e não sai mais, entendeu? As leis biológicas é um buraco negro, né? A astrologia é um outro buraco negro. Isso. E o eneagrama na minha vida também foi um buraco Verdade, negro. né? Eu quando comecei a estudar o eneagrama, que é como as leis, né? Não é a gente que busca, é aquilo que cai no colo da gente por algum motivo, né? E quando eu comecei a estudar eneagrama, também eu falei, cara, agora é a vida antes e depois do eneagrama.
Mas aí vem outra coisa, vieram outros estudos que também começaram a ser antes e depois. E agora as leis biológicas, eu estou nessa fase do antes e do depois das leis Que legal. biológicas. E Tereza, antes da gente chegar nas leis biológicas, como que foi assim essa jornada do mundo corporativo, né? Empresarial? Você falou, né, que você trabalhava numa empresa, depois você montou sua empresa, e como isso se confundiu com o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal? Porque eu, né, como terapeuta e hoje como empresário, eu vejo o quanto é importante como empresário me desenvolver como pessoa e o quanto me desenvolver como pessoa me tornou empresário. Só que tem muitas pessoas que não fazem essa associação, esse link, né? Como é que foi para você? Como é que isso se desenrolou na sua vida? Também vamos ter que voltar lá para trás, né? Eu trabalhei em 2 grandes empresas só. Eu trabalhei 6 anos numa empresa, num banco, e depois 15 anos numa outra empresa, numa empresa de varejo. E tive a oportunidade de conhecer muita gente diferente. Você trabalhava no RH? Eu trabalhava no RH. Trabalhei na segunda empresa que eu fiquei 15 anos, eu trabalhei no RH há muitos anos, e depois eu tive 2 experiências em planejamento estratégico e em marketing. E assim, para mim, trabalhar em marketing foi perfeito para eu entender que meu negócio não era o consumidor final. Era trabalhar com quem trabalhava com o consumidor final, né? Mas eu comecei a entender o autoconhecimento na minha vida, acho que aos 19 anos, quando o meu pai saiu de casa. Dali eu falei, não, eu preciso olhar para isso, né? E eu comecei a fazer terapia nessa fase, por iniciativa própria. Depois eu comecei, no trabalho, a entender que as pessoas não se sentiam acolhidas. Então, sentar com as pessoas e ouvi-las fazia uma baita diferença na vida delas, na produtividade delas, no entendimento delas e dos chefes delas. E como eu tinha acesso a toda a hierarquia, eu comecei... Aí eu estou falando só da minha observação, não tinha nada metodológico, era muito intuitivo. Eu conversava com você, que era o chefe, e eu entendia o seu movimento. Aí você reclamava do seu subordinado. Aí eu conversava com o seu subordinado, sabendo o que você já tinha falado, e vi o que ele estava reclamando. Eu falei assim, espera aí, são só linguagens diferentes. Eles estão falando a mesma coisa. E eu comecei a dar lugar, a dar ouvidos, evidentemente, para essas histórias, e entendi, depois de muitos anos, que eu já fazia um processo de coaching com eles, sem saber o que era coaching. Mas esse que eu chamava de acompanhamento. Eu queria acompanhar as pessoas, entender o que elas estavam sentindo, onde que elas estavam bravas ou não. E aí eu fui tendo essa oportunidade e trazendo ferramentas. Então eu fui primeiro para aqueles testes mais comuns, DISC, MBTI, porque mais empresarial, né? Empresarial, dentro do RH fazia sentido. Foi só depois que eu saí da empresa que eu entrei no mundo do Enneagrama. E aí eu falei, cara, mas aí dá para ir muito mais fundo. Aí dá para, de fato, conhecer as pessoas. E quando, na organização, eu trazia para a pessoa, cara, você funciona assim, assim, assim. Primeiro, que a gente é chamado de bruxa, né? Como é que você sabe tudo isso? Eu sei porque a vida é assim, porque existem tipos de personalidade e que a gente funciona de uma maneira semelhante, né? A gente tem, agora usando as leis, a gente tem os mesmos conflitos, Exato. né? Então, a gente vai ter comportamentos semelhantes, né? Então, eu comecei a dar vazão muito mais para esse entendimento. E hoje eu já perdi a vergonha. Ainda bem, né? Hoje eu já perdi a vergonha, hoje se eu vejo, eu fui estudar constelação sistêmica também, então hoje se eu vejo que tem algum entrave sistêmico ali, eu falo assim, dá licença que eu vou pegar meus amiguinhos, eu tiro meus bonequinhos da sacola, já coloco na mesa, tem gente que olha assim, estranhando, tem gente que fala, nossa, que divertido,
a gente vê as crianças todas aparecendo Exato. nesses momentos mais lúdicos. E aí você acessa o que você quiser. Cara, é muito legal você tocar nesse assunto da bruxaria, porque as pessoas consideram a bruxaria aquilo que elas não conseguem compreender. Exatamente. E quando muitas vezes elas vêm para a sessão ou para sessões, né, elas começam a compreender os mecanismos invisíveis que se desenrolam na história delas, que tá ali, por exemplo, a gente não vê a gravidade, a gente vivencia a gravidade. As pessoas, elas não veem esses mecanismos invisíveis, elas veem isso, né, expressado na vida delas, a partir das relações, das dificuldades, dos sintomas. E quando a gente começa a fazer essas relações, ela fala assim, nossa, eu nunca tinha imaginado isso. E aquilo que a princípio seria uma bruxaria, né, é um ganho de consciência que ela tem da própria história e dos mecanismos que ela traz e que ela desconhece, né? Certeza. E é divertido, né? E fica divertido pra gente também, Exato. porque na medida em que você vai ganhando experiência nisso, na hora que você faz determinada relação, ele te olha assim com uma cara de desconfiado, fala assim, como é que você chegou nisso aí? E é uma questão que a gente treinou, que a gente tem esse raciocínio que está por trás, que existe uma metodologia, eu não estou tirando aquilo da cartola. Pois é. E você falou das constelações sistêmicas, que inclusive foi onde a gente se conheceu, conheceu? né? Lá nos cursos da Gláucia. E no início das constelações, eu só conhecia as constelações em boneco. Eu nunca tinha visto uma constelação em grupo, onde as pessoas representavam as outras, e eu tinha muita dificuldade de entender aquilo, né? E quando você, por exemplo, vai para uma constelação sistêmica e vê alguém que nunca te viu representar e coçar o nariz, como, sei lá, o seu avô coçava o nariz, e ele não faz a mínima ideia de que seu avô coçava o nariz, mas que quando ele entra naquele campo morfogenético, ele está fazendo um download das informações familiares que você herdou e das dinâmicas, você fala assim, cara, tem algo mais aí, né? Então, existe um físico que fala assim, né, aquilo que você considera como espiritual ou metafísico é apenas física que você desconhece, sabe? Então, ajudar o paciente a entender não só o que está na vida dele, mas entender que a vida também funciona de uma maneira além, é parte do nosso trabalho também, né? E como que você começou a trazer isso, por exemplo, gerar essa consciência num ambiente corporativo que muitas vezes é muito cartesiano, porque não deve ter sido fácil, né? Eu acho que a primeira coisa é estabelecer a relação de confiança. Eu já ouvi de cliente dentro da organização dizendo, eu tenho mais intimidade com você do que eu tenho com meu parceiro ou minha parceira em casa. Porque é essa abertura de confiança. Então, para mim, e o ambiente corporativo não é um ambiente que propõe a confiança como base. Verdade. Então, É hostil, né? Quando Muitas vezes. é hostil, muitas vezes, é competitivo demais. Se eu estou aqui, você não pode estar. Não tem lugar para nós dois. A pirâmide, ela determina um crescimento onde só um cresce. Não dá para todo mundo crescer. Quer dizer, dá para todo mundo crescer. Mas, aparentemente, na visão... Poucos vão ocupar certos lugares, né? Exatamente. E aí isso gera um desconforto e esse ambiente mais hostil, mais desconfiado, né? E aí quando você encontra alguém, que é onde eu me coloco, que você pode verdadeiramente confiar, o que eles me contam ali, eu não vou contar para ninguém, né? Então, e a gente vê... Como a gente faz parte do mundo terapêutico, quase que a gente acha que todo mundo faz terapia, de alguma forma. E não é verdade. Ou todo mundo se conhece um pouco de alguma forma, né? Não é verdade. Eu já tratei pessoas de mais de 60 anos que nunca fizeram uma sessão de nada. Nada. Mal iam ao médico e confiavam para contar uma história no médico. Ou quando era um médico desses mais cartesianos mesmo e que não tem essa preocupação mais holística, que não vão olhar o problema, não vão olhar o todo do paciente. Então, não tem quem confiar. Então, quando você está
traz esse ambiente acolhedor, que a pessoa pode falar o que ela quiser. E ela, às vezes, olha para mim e fala assim, posso xingar meu chefe? E eu falo, por favor, xinga seu chefe. Esse é o lugar que você pode xingar seu chefe. Porque eu vou te ouvir, eu não vou te julgar, e nós vamos entender por que você está xingando seu chefe. O que está por trás disso? E aí é lindo. E aí as pessoas se abrem totalmente. E Tereza, onde isso não é... Você não falou isso, eu que estou falando. Tá bom? Onde isso não é um lugar de terapia? Para a gente chegar naquela resposta que você deu no início, do se apropriar do lugar de terapeuta, entende? Porque existem vários tipos de terapia, né? É igual aqueles memes da internet, né? Por exemplo, eu esses dias adoro tomar sauna. Aí botei lá, não é terapia, mas é terapêutico, sabe? Esse processo terapêutico envolve isso, esse espaço de troca, de acolhimento, de entendimento, compreensão. Então, eu tive que ouvir e repetir para mim muitas vezes que isso é terapêutico, que isso é terapêutico. Logo, eu sou uma terapeuta, né? Então, foi um processo mesmo, porque é terapêutico. E assim, eu tenho alguns, por exemplo, tem uma empresa que eu atendo 12 pessoas lá dentro, né? Periodicidades diferentes, eles têm níveis diferentes, vai do CEO até coordenador, são pessoas chaves que estão atuando na empresa. E eu tenho, por exemplo, o CEO, ele não abre mão da minha sessão por nada. Pode ter um fornecedor... O exemplo vem de cima, né? Aí fica tudo mais fácil, quando eu consigo... Quando ele entende, né? Mas aí a grande dificuldade está em que ele fala, eu quero que todo mundo passe por você. Aí vem o desconfiado e fala assim, quem quer sair? Que quer ouvir, quer que eu fale? Ela vai contar para o cara, ela tá assim com o cara. Então, de novo, vem a questão dessa relação de confiança que precisa vai ser... contar meus segredos todos, todos né? os segredos. Eu falei mal dele, né? Então, e aí, assim, e poder ouvir essas pessoas e levar para o CEO a oportunidade de enxergar essas pessoas de uma forma diferente, também é muito legal. Porque, às vezes, o cara está lá escondido nas suas impotências, Exato. nas suas carências, né? E não consegue acessar o CEO. E eu falo assim, experimenta fazer essa pergunta para ele. Experimenta tratar ele desse jeito. E aí a relação entre eles flui. E aí você ganha em produtividade. Exato. Olha o resultado da empresa sendo impactado, né, pela falta de consciência ou pela consciência do processo, né? E, cara, muito legal você trazer isso, porque às vezes abrem loopings aqui na minha cabeça e a gente vai aprofundando, né? A gente estava falando do ambiente hostil, do ambiente corporativo. E esse ambiente hostil, ele vem pela noção de sobrevivência que é acionado das pessoas que estão ali. As disputas territoriais, os conflitos de identidade, né? Porque o CEO é aquele que muitas vezes não vai deixar a peteca cair. Ele tem uma imagem a zelar na concepção dele, porque se ele deixa a peteca cair, entende? Ele evolui e, consequentemente, a empresa e os funcionários também. Então, eu acho que é um lugar onde as noções de sobrevivência, elas gritam, né? O funcionário que está ali com medo de ser mandado embora e como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou alimentar minha família, enfim. Existem múltiplas possibilidades. E olha como no mundo das terapias, a gente entra na noção de sobrevivência, mas a gente vive os problemas de uma outra forma. Porque lá nem todo mundo pode ser CEO, nem todo mundo pode ser diretor, mas o terapeuta pode ser CEO da própria carreira como terapeuta. Porque gente para atender é muito mais do que a quantidade de terapeuta para dar conta dessa galera atender. Olha que interessante essa relação, porque por mais que você não tenha a segurança de uma empresa, você desenvolve a sua própria segurança e você pode ir muito além do que você tivesse numa empresa. Sabe? É um outro lado, gente. Eu não estou falando que trabalhar na empresa é ruim, ser terapeuta é melhor, e ser terapeuta é ruim e trabalhar... Não, é só uma perspectiva, né, de como a gente muitas vezes se prende a conflitos que, se a gente olha para o nosso entorno, os recursos estão todos aí, né? E o quanto a gente não tem a ilusão
Você falava hoje isso na sua live. A ilusão da estabilidade, né? Que a empresa parece que vai trazer, o CLT te traz a estabilidade, até o dia que você é mandado embora, né? Eu vivi situações na outra empresa, na segunda empresa que eu trabalhei, de pessoas que ficaram lá 35 anos e na hora que saíram tiveram câncer e morreram. Olha só. Porque elas só sabiam fazer aquilo. Exato. Na hora que levantou e não tinha aquele lugar para ir, O que eu vou fazer da minha vida, né? Quem sou eu, né? acabou a sobrevivência, acabou tudo. Veio impotência, veio conflito de líquido, veio tudo num pacote só. E aí, sem amparo, sem consciência. Você sabe que, falando em consciência, Gurdjieff, que foi o cara que popularizou o Eneagrama, ele dizia que a gente está em eterno estado de sono. A gente está dormindo. De vez em quando, a gente dá uma acordadinha, que é quando a gente tem esse lance de nossa, entendi isso. São as acordadinhas que a gente dá. E que a nossa busca é estar cada vez mais acordado. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente se permitir olhar para todas as coisas muito legal. Difíceis. Às vezes, quem que me falou? Eu não sei se foi você que me falou isso, ou se foi uma outra pessoa que ela viu um trabalho de preparação para uma aposentadoria. Acho que foi você, não foi? Não fui eu que falei, mas eu já vi Porque isso. às vezes o cara vai aposentar. Cara, igual você falou, o que eu vou fazer depois? Ou às vezes ele é demitido e perde a referência, ou às vezes ele está muito identificado. Porque se o cara que é presidente, ele aposenta, ele além de hoje não ter um trabalho, ele não é mais o presidente. Então tem uma noção de identidade muito forte ali, né? Olha como isso precisa ser preparado nas pessoas, né? Com certeza, com certeza. O trabalho dos terapeutas dentro das empresas é gigante. É que as empresas ainda não entenderam esse lugar. Anotem isso, gente. Um outro lugar para a gente poder oferecer os nossos serviços. Porque faz muita diferença. Eu posso... Nossa, eu tenho relatos de empresas pelas quais eu já passei, que eu fiz... por exemplo, teve uma empresa que eu fiquei 1 ano e meio lá. E eu me propus a fazer 3 encontros com cada um dos profissionais. Só isso, Rafael, já fez uma diferença, porque quem precisava sair, saiu. Não ficou, porque não tinha identidade com aquela empresa. Aqueles que estavam escondidos explodiram, estão indo super bem. Hoje eu vejo no LinkedIn, eles, sabe, donos de si, e bastou 3 conversas. 3 conversas. Para poder ter essa... Então, tem muito trabalho para fazer dentro das empresas, muito trabalho. A gente precisa aprender a como é que a gente leva isso para as empresas. Porque as empresas têm muito medo daquela questão que, tudo bem, tem o seu lugar, também não estou aqui julgando, mas do que a gente chama de abraçar a árvore. As empresas têm medo disso. Porque parece que não está fazendo nada, que está só lá abraçando a árvore, né? E muitas vezes essa visão distorcida é uma responsabilidade do próprio profissional, que não consegue comunicar direito aquilo que ele faz, e o que gera uma impressão também distorcida, né? Você falou do pessoal e do profissional, quer dizer, quanto mais eu melhoro o meu pessoal, mais eu tenho condição de ser um melhor profissional, empreendedor, né? A gente não pode entrar na fila do pão, a gente não pode ficar nesse lugar do não mostrar o resultado. A gente, dentro da empresa, eu preciso mostrar o resultado. Né? Então, como é que eu elaboro isso? Porque mostrar o resultado vai fazer parte, inclusive, do meu processo de venda. Desse papel que é tão importante lá dentro. Não posso chegar para o cara e falar assim, olha, é legal, você vai gostar. Isso para ele não é nada. Então, como é que eu tangibilizo isso? E aí é o empreendedor que tem que fazer isso, não é o terapeuta. Cara, e olha só aonde a gente está indo, porque, sabia, Tereza, hoje você está lá na mentoria, e lá na mentoria você conhece um Rafael diferente do Rafael do Noções, né? Ali eu preciso ser outra pessoa,
No Noções eu sou mais professor, eu sou mais didático, eu ensino aquilo. Na mentoria, vamos embora, vamos fazer, qual é o próximo passo, qual é a meta que você vai botar. Eu preciso mostrar para você que é possível você crescer mais rápido com aquilo que você aprendeu no Noções. E sabia que, por muito tempo, eu não levava o empresário para a mentoria, por mais que na mentoria a gente não fale só do business do terapeuta, a gente fala também dos atendimentos em leis biológicas. Falei assim, pô, mas eu vou falar do resultado da empresa e não sei o quê, e hoje eu estou perdendo esse receio, que era um receio meu, tipo, como é que o meu aluno vai me ver, a noção do julgamento, porque eu preciso mostrar ali para a galera que aquilo que vocês me vêm fazendo, as lives, igual você, cara, eu estou fazendo uma série de 30 lives. Qual é o objetivo disso? Aumentar o alcance da minha voz. E isso, com toda certeza, vai se traduzir por um ganho de resultado na empresa. A gente está tendo o nosso melhor janeiro de todos os janeiros da empresa. Então, quando eu falo os números ali, né, quando eu falo, olha, gente, esse lançamento foi o maior que as pessoas assistiram, a gente teve uma turma com maior quantidade de alunos, vocês estão vendo na prática que aquilo que eu estou ensinando vocês a fazer, que é o que eu faço, está me gerando um resultado X. Nem sempre ele vai ser o resultado que eu espero, por exemplo, mas aquilo com certeza gera esse encorpar desse crescimento. E quantos terapeutas escondem os resultados deles? Seja o mais simples que for. No evento do Master, no final de novembro do ano passado, a gente fez uma surpresa para a galera, que foi o quê? Entregar para eles a plaquinha de reconhecimento do faturamento deles do ano, para eles verem ali, cara, olha só, tem gente que nem sabia quanto ganhava no mês. E quantas pessoas ganharam a plaquinha e tiveram vergonha de mostrar para a família que hoje estavam ganhando 200 mil por mês, 300 mil por mês, 500 mil por mês. Então, será que essa plaquinha que você guarda, que a vergonha que você tem do resultado do seu trabalho e do seu esforço também não está fazendo com que a vida esconda de você muitas outras coisas e muitos outros resultados que você pode ter na sua vida em todos os sentidos? Para mim é muito isso. Aí você vai trabalhar aí, vai mexer nos meus conflitos aí. Vamos olhar. Como é que eu faço para driblar isso? Que eu acho que tem um meio termo. E aí, estou falando dos meus conflitos, né? Eu posso falar de uma série de resultados e eu não preciso necessariamente falar de números concretos. Eu não preciso falar, eu ganhei 200 mil, mas eu posso falar, eu cresci 200% do meu faturamento, né? E aí, isso faz sentido para mim, né? Então, eu acho que tem várias formas de você atingir esse objetivo, mas eu acho que, antes de tudo, está a transparência para você mesmo. É o quanto você enxerga que você está ganhando, o quanto você enxerga o quanto você está gastando, o quanto você está guardando, etc. Mas, antes de mostrar para fora, de você ter esse entendimento dentro. E não se esconder, né? Se apropriar do resultado que você tem. E a gente está falando da plaquinha, gente, mas é qualquer outro resultado. Porque se ela esconde a plaquinha, ela esconde outras coisas. Com certeza. Não é só a plaquinha. Com certeza. Né? Não é só a plaquinha. É uma pessoa que, às vezes, ela poderia... Eu vou usar essa analogia, andar a 200 por hora, mas ela anda a 80. E eu não estou falando de velocidade de crescimento, estou falando de senso de capacidade. Capacidade geradora de riqueza, que é o quê? É você traduzir na sua vida o que você é capaz de fazer. Né? E no mundo corporativo, eu acredito, e a gente, né, a gente está muito no corporativo, porque é a sua área de atuação também, né? Às vezes, por exemplo, o funcionário que está ali, ele acha que ele só está gerando um resultado para a empresa e não se apropria dele, né? E às vezes, tipo, vou enriquecer meu chefe, tipo assim, sabe? E às vezes o cara que tá lá, vamos dizer assim, né, no papel da diretoria do CEO, ele tem dificuldade de reconhecer que ele não é aquele CEO se o funcionário não fizer a parte dele. Então ele tem que entender que ele tem ser um bom líder, reconhecer e trazer ali o valor de cada um dentro da equipe, né? E você falando me faz lembrar também que hoje em dia a gente tem o desafio das gerações.
Então, os conflitos lá dos baby boomers, dos geração X, são completamente diferentes dos conflitos dentro da organização desses caras agora, dos milênios, dos Zs e por aí vai. Então, a gente tem mais esse ingrediente que a gente precisa olhar. Quer dizer, por que o cara o da geração X tinha medo dessa questão particular? E por que o cara de agora tem muito menos medo, mas ele tem medo de outras coisas? Exato. Né? Então, essas relações, dá para brincar, dá para nadar de braçada aqui nesses assuntos. Como isso é versátil, né, Tereza? Tem uma vastidão de recursos, elementos, discussões que podem ser feitas, né? Além de pacientes, vou chamar de normais, por eu estar hoje imerso nesse mundo do empreendedorismo, eu tenho atendido muitos empresários. E como que o resultado da empresa da galera tem total relação com a história. Eu conheci um amigo que ele começou no início do digital, daquela galera que pegou, tipo, tudo era mato, mas que surfou uma onda muito grande, né? Então ele falou, Rafael, eu ganhei muito dinheiro porque eu era um dos poucos que fazia o que eu fazia, e aí eu comecei a trabalhar muito, comecei a ser muito requisitado e tal, e eu né, tive uma entrada de dinheiro muito grande, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, e aí eu comecei a ter problema com a minha esposa, e eu quase me separei dela. E depois dessa dificuldade de relacionamento, eu nunca mais voltei ao nível de faturamento. Eu falei para ele, cara, para o seu cérebro faturar mais significa se separar. Como você preza pela sua relação, você limita aqui. E eu falei para ele, o cérebro ele funciona muitas vezes de maneira binária, não é uma coisa ou outra, pode ser uma coisa e outra, desde que você harmonize isso. A gente trabalhou isso, agora ele voltou a crescer, voltou a ter os resultados que ele sabe que ele pode gerar, mas que ele não estava conseguindo gerar. Imagino. Eu acho que ainda tem tanta coisa para estudar, para poder entender esses movimentos e poder trazer as pessoas para esses entendimentos. Nossa, eu fico... É muito legal, né? Pra gente que é curioso, né? Eu fico maravilhada com essas possibilidades. Não, ainda pode ser isso. Nossa, ainda posso fazer essa relação. Não, ainda tem essa... E é um caminho sem fim, né? Exato. Porque quanto mais a pessoa se abre para o entendimento, mais coisas vão surgir. Mais camadas, né? Mais coisas vão surgir, mais ela vai poder ir a fundo nessas questões. E aí, se eu puder trazer para a minha vida, quer dizer, que eu comecei o Noções, vai fazer 2... Não, vai fazer 2 anos? Agora vai fazer 1 ano? Não. 2 anos. 2 anos. 2 anos agora em julho. 1 ano e meio, Exato, então. que você começou, Que né? eu comecei. Você se formou em março do ano passado, né? Em fevereiro, março do ano passado, isso. E aí já entrei na mentoria. Se eu for contabilizar as mudanças da minha vida nesse ano e meio, cara, é uma loucura. E às vezes não são nem mudanças que os outros estão enxergando, são simplesmente mudanças internas, de que aquilo me atingia de uma forma enorme, aquilo, qualquer que seja a situação, e hoje, se eu viver aquela mesma situação, eu falo assim, tá bom, aquilo não me atinge mais. E não é porque a situação é outra, a situação é a mesma, mas eu sou outra. Eu posso me sentir mais leve, mais livre, mais inteira, mais ocupando o meu lugar para olhar para as coisas, né? Isso é maravilhoso, isso não tem preço. É o antes e depois Total. Escancarado, né? Às vezes a gente se assusta, quase ano de cachorro, né? Diz que o cachorro vive 7 anos, é mais ou menos isso. A gente vive vários anos em um só, né? Em um período só, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E Tereza, foi legal você entrar nisso, né? Como que as leis biológicas, assim, chegaram na sua vida? Eu sei que a gente se conhecia, você me acompanhava, você já era minha paciente já há um bom tempo, né? Como que elas chegaram, assim? E o que te fez, por exemplo, entrar no Noções ano passado e não há 2 anos atrás, quando você já me conhecia e já... Entende? Sabe, tudo tem o seu tempo, mas como foi para você esse processo?
eu me lembro que antes da pandemia, eu cheguei a fazer um workshop com você. Era um dia Um só. dia. Você falava, fazia uma geralzona sobre o assunto. E eu nunca esqueci desse dia. Eu fiquei com aquilo martelando. Mas veio a pandemia e tal. E a gente começou a não se encontrar mais onde a gente se encontrava, né? Porque mudou tudo, Porque né? mudou tudo. Não teve nenhum motivo específico, porque mudou tudo. E aí teve uma vez que você fez era uma discussão, um encontro com pessoas do sistêmico. Você lembra disso? Você fez uma reunião, eram pessoas que conheciam as leis. Foi um movimento que a Gláucia propôs na época de juntar as duas ferramentas pela sintonia de conversa, né? Isso, porque elas são absolutamente complementares, ou não sei se é complementares ou se elas se fundem em algum momento. Eu vejo essa complementariedade muito Tem forte. Tem hora que você não consegue nem discernir se você está fazendo mais leis ou mais o sistêmico, porque elas se fundem. E nessa reunião, eu entrei, a Bianca Forastieri estava na reunião. Aí eu olhei, você está aqui? Porque eu tinha ido porque eu tinha feito o workshop. E a Bianca é uma pessoa que eu gosto muito. E aí eu liguei para ela em seguida. Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu já fiz o Noções. Eu falei, tá bom, demorou. Então foi meio que uma chancela, sabe? Entendi. Assim, de falar. Porque estava tudo caminhando, assim, mas estava caminhando lento. A hora que eu dei com ela lá, que é uma pessoa que eu acredito, que eu confio, que eu tenho boas trocas. Uma amizade hoje também, uma né? Uma amizade, com certeza. Já fui visitar ela lá em Barra Mansa. E eu falei, agora é a hora. E aí, já falei com você e já começou. A Bianca foi a primeira pessoa na Gláucia que eu conheci. Eu cheguei lá já ela conheci me a contou. Gláucia, evidentemente, né? A gente se conheceu na Ciência do Início da Vida. E foi meu primeiro curso de constelação. E eu sentei do lado de uma moça assim, tudo bem, você é da onde? Eu sou de Resende. Eu sou de Barra Mansa. E cidades vizinhas ali, eu não conhecia ela não me conhecia, né? E hoje, né, já cuidei da Bianca, a Bianca tá no Master hoje, enfim, né? Muito legal o Isaac também, uma família muito bacana, Muito bacana, adoro eles todos, né? E eu fui lá passar um final de semana com eles. A gente, inclusive, saiu para jantar, né? Em Penedo, fomos para jantar. Isso. Legal. Né? Então, acho que ela foi, assim, o meu último pontapé para começar o Noções. E aí, buraco negro, né? Começou. Agora Deus sabe quando vai parar. Pois é. E eu lembro sempre, e concordo com quando você diz mantenha-se em contato com a ferramenta, né? Então, seja de que forma for, seja na mentoria, seja na comunidade, apesar das mudanças, seja fazendo outros cursos, mas mantenha-se em contato, porque isso vai fazer a diferença. Exato. Tem a parte da osmose, né, que vai entrando. E, gente, você que está em casa, talvez você não esteja habituado a alguns conceitos que eu trago, sabe? O manter contato com a ferramenta muitas vezes os alunos, eles acham e eles querem aprender tudo num único programa, ou num único período, tá? E eu também queria, mas eu não consigo, né? E eu falo que o que me fez me desenvolver muito bem nas leis biológicas foi o fato de que quando eu vi que aquilo fazia sentido para mim, eu fazer várias formações, estudar e principalmente aplicar. Porque manter o contato não é só, por exemplo, sair do curso e entrar na mentoria, não. É você sair do curso e aplicar e atender as pessoas, trazer esse olhar, esse viés, porque cada paciente e cada movimento que você faz com a ferramenta te gera horas de voo, igual um piloto de avião, né? Então, o piloto ele não começa com um Boeing 777, ele começa com um aviãozinho e com acúmulo de horas, adquirindo bagagem, experiência, ele vai ficando cada vez mais capaz de, né, pilotar aviões maiores, né? E fica surpreendente quando você fala assim, vou arriscar, vou fazer uma pergunta. Aí você joga uma pergunta no seu trabalho, né? Aonde você estiver, você joga uma pergunta baseado nos conceitos das leis.
E a pessoa responde. Aí você faz uma pequena relação para a pessoa. E a pessoa olha para você e faz já aquela careta de nossa, não tinha pensado nisso. Você fala, Exato. acertei. É, E aí isso vai te dando força, né? exato, vai te dando um repertório, né? Às vezes você faz a pergunta, o paciente dá a resposta. Você formula a mesma pergunta de forma diferente, a resposta veio. É procurar caminhos, né? Isso. Porque acho que o trabalho do terapeuta é buscar esses caminhos, né, Tereza? Esses emaranhados, né? E manter-se em movimento, né? Exato, Em movimento, experimentando, experimentando. exato. E Tereza, você tem aí um caso de paciente, por exemplo, que te chamou a atenção, falou assim, caraca, tipo, olha só, sabe essa coisa que você falou da, não foi surpresa que você falou assim, de causar ali uma certa motivação, da gente entender na história. Tem algum caso que te chamou a atenção, assim, que vem na sua mente, assim? Tem. Tenho um cliente que o maior problema dele é a procrastinação. Ele fala assim, não, tá bom, eu vou fazer. Na semana que vem, e aí você chega na semana que vem e fala, não, eu tô fazendo. Mas na semana que vem, e ele fica, né? E aí vamos sentar, vamos conversar e tarará, e chegamos no nascimento. E aí, como é que foi seu nascimento? Olha, meu nascimento foi complicado. Foi complicado por quê? Porque minha mãe conta que eu estava para nascer e aconteceu um acidente com o meu pai. E diz que a minha mãe falava para mim, filho, não nasce agora, não Isso. nasce agora, porque eu tenho que cuidar do seu pai, não nasce agora. E ele contando isso com a maior naturalidade. Eu falei, então, só que você nasceu, né? E aí já deu tudo certo. E aí, agora você pode fazer, você não precisa ficar esperando, porque eu acho que essa é a mensagem que ficou gravada, né? Eu tenho que esperar alguma coisa, não sei o quê, mas eu tenho que esperar. Eu acho que esse caso é. Eu não posso nascer em vários outros momentos, né? A gente chama isso, gente, nas leis biológicas, do perigo em parir os projetos. Né? É aquela pessoa que às vezes fala assim, nossa, mas eu tenho um monte de ideia, mas eu não consigo botá-las em prática, né? Cara, você, não tô dizendo que é sempre, mas vai buscar, muitas vezes você encontra essas histórias no nascimento da pessoa, né? E no caso dele, em particular, eram coisas mais simples, né? Ele é o jurídico da empresa e ele precisa dar vazão para os contratos Exato. e ficava esperando, achava Se mais ele uma não coisa. aprova, o negócio não anda, né? Não Não anda, nasce, né? não nasce. Exatamente. Legal. E Tereza, vamos abrir o leque do que a gente está trazendo aqui, e se você quiser trazer mais alguma coisa, fica à vontade. Por exemplo, empresas familiares. Você já teve experiência? Porque o BO é duplo, né? Tem o BO da empresa e tem o BO da família, né? Que é o emaranhado dos dois lados, né? Cara, Quando eu falo BO, gente, é no bom sentido, tá? é, é desafiador. É o que eu posso dizer. Não é ao quadrado, é a 10ª potência. Mistura, porque a questão de lugar, de território, ela fica completamente confusa. A pessoa entra lá, ela não sabe se ela é o filho, se ela é o gerente, se ela é o subordinado, se ela não sabe o que ela é. E assim, para a gente chegar ao entendimento, primeiro para chegar ao entendimento de que ela não sabe, já leva um tempo. Então é muito desafiador. Eu já vivi, estou vivendo e acho que ainda viverei outros processos assim, né? Eu trabalhei 15 anos no Grupo Pão de Açúcar, então não é que era familiar, mas era de dono. Então é quase que a mesma coisa. Quando é de dono, É o filho da pessoa, né? Que cresceu e hoje espalhou por aí, né? então e essa questão de sucessão é complicadíssima, complicadíssima. Tem que fazer um PhD só em sucessão, porque o número de emaranhamentos e o número de conflitos que se instalam ali são muito grandes, porque se confundem dos dois papéis, porque está tudo junto, né? É. O papel familiar com o papel empresarial. Então, é bem desafiador. Às vezes é o
pai que criou a empresa, e aí ele tem vou chamar assim, né, o filho preferido, que ocupa um cargo da empresa, e aí às vezes o outro que era o preterido, que tem uma outra função, e aí às vezes o preterido tenta ser aceito por esse pai, tenta fazer alguma coisa, mas às vezes o pai nem reconhece aquilo. Sabe, olha para onde isso vai, E né? pode acontecer do preterido ser aquele que tem muito mais competência para tocar a empresa do que o preferido. Exato. Né? E o preferido está lá só naquela de ser filhinho do papai e não quer muito. Não, tudo bem, onde é que eu aprovo? Eu aprovo aqui, mas não se envolveu, não sabe o que está acontecendo. Nossa, isso é uma verdade. E onde isso vai estar impactando não só nas relações, mas naquelas métricas que a gente falou, no resultado. Eu tento fazer, mas não dá certo. Eu tento fazer, mas não, né? É uma mudança de identidade da própria empresa, né? E aí, de novo, isso está tão em voga agora que eu não consigo abrir mão dessa ideia, a das gerações. Né? O pensamento do avô é diferente do pensamento do pai, que é diferente do pensamento do filho e do neto. E aí, como é que você alinha essas conversas, né? Essas percepções. E intenções, né? Qual era a intenção do avô e qual é a intenção do neto? Como é que eu organizo isso, né? Em 2022, Tereza, a gente passou por um desafio bem grande aqui na empresa, né? Sabe quando você tenta fazer um movimento, tenta não, a gente fazia um movimento, cara, mas o que tá de errado aqui? A gente tá tentando, a gente tá fazendo, e eu falei assim, cara, tem alguma coisa a mais aqui. Eu tava na época com 38 anos, se eu dividisse por 2, dava 19. 19. Eu tava com 38 para 22? Tava com 39 anos. E quando a gente fala, né, de dividir por 2, gente, isso é uma técnica que a gente usa nas leis biológicas que se chama ciclos celulares memorizados. São períodos de tempo de releituras de memórias e informações onde a gente tem que dar ali uma nova resposta. E a metade daquilo era a minha faculdade. E a minha faculdade, cara, foi um período de dificuldade financeira muito grande, porque meu pai tinha uma aposentadoria, a minha faculdade era quase a aposentadoria do meu pai, e às vezes eu me questiono, cara, como é que meu pai ainda dava conta, meu pai e minha mãe, né, davam dar conta das outras coisas. E se eu dividisse por 2 de novo, dava ali mais ou menos 9, 10 anos. E com 9, 10 anos, meus pais tinham um comércio e fecharam. Poxa. E pelo fechamento daquele comércio, a gente saiu de uma casa no centro da cidade, foi morar numa casa que era de aluguel e foi morar numa casa mais na periferia, que era uma casa própria. E muito vou chamar de tranquilidade financeira que a gente tinha, se perdeu. Foi um período muito difícil financeiramente também. E qual era o movimento que eu e a Bia a gente estava fazendo? A gente estava fazendo a empresa crescer e a gente saiu de um apartamento próprio pequeno e foi para um maior alugado. Então a gente estava fazendo um movimento totalmente inverso ali. Eu lembro que eu escutava muito da minha mãe falando que a loja tinha sido a pior coisa da vida dela, porque depois ficaram umas dívidas, tiveram tempo até acertar tudo e tal. E eu falei assim, olha só, e eu fazendo um movimento muito grande de ruptura da lealdade em relação a essa história. E quando eu entendi isso, foi quando eu fiz assim, ó, parece que... Sabe quando você encaixa? Você fala assim, caraca, é isso. E aí trabalhei isso em sessão, e a partir daquilo ali a coisa começou a gerar um resultado não só maior, mas com menos esforço, né? Então, como que a nossa história e como tudo isso, né? Por exemplo, a gente aqui está apenas gravando um episódio, mas o quanto de conteúdo que está saindo da minha história, da sua história, né? Da gente estar aqui expondo, contando a nossa vida, do que isso significa na nossa história, né? Então, como que tudo isso está revelando quem a gente é e o quão rico você olhar não só pro indivíduo, mas para a instituição, empresa, o quanto isso beneficia. Por quê? Porque se a empresa cresce, quem cresce? Todo mundo que está ali, né? Eu digo sempre para todo mundo, tem muita gente nas empresas que
chega para mim, a primeira coisa é falar assim, aí eu tenho a minha agenda profissional e eu tenho a minha agenda pessoal. Eu falo, interessante, isso é 2? O problema de conflito esqueci o nome agora, de Identidade? identidade. O conflito de identidade já vem daí, o cara tem Exato. 2 agendas, ele não consegue nem ser um só na vida. E eu falo, não, vamos parar daí, vamos começar, né, uma outra história a partir de unificar a tua agenda. Você é um só, você não é 2, né? Você pode exercer diversos papéis, ok, mas é a mesma pessoa que exerce os papéis. Exato. E como é que você vai organizar isso tudo junto, não separado, né? Legal. E Tereza, como é que está o seu trabalho hoje? Ele está realmente só focado em empresas? Tem pessoas que não são de empresa que te procuram? É claro que elas muitas vezes têm uma vida profissional e você vai chegar lá, mas como que está a dinâmica de maneira geral do seu trabalho? Então, tô tendo que assumir esse negócio de terapeuta mesmo, não tá dando para fugir disso, né. O que está acontecendo hoje? Eu continuo fazendo trabalho nas empresas, eu faço também treinamento, porque foi daí que eu cresci, né, fazendo treinamento também. Então eu faço, programas de treinamento de liderança, comunicação. Não. Obviamente que hoje em dia ele vem recheado, né? Ele vem recheado de algumas reflexões, ele vem recheado de algumas, porque eu vou já Ele está mais incrementado, né? ele é mais rico, né? Os sabores são mais requintados, vamos dizer assim, né? Esse recheio é mais de provocação mesmo. Porque às vezes basta uma pergunta para você ter um ahá, né? Entendi. Eh, então eu continuo fazendo, mas isso vem cada vez mais diminuindo. E o trabalho mais terapêutico vem tomando maiores proporções. E dentro do meu entendimento como terapeuta, né, eu tinha um cliente, empresa, que eu atendia algumas pessoas. Aí uma das pessoas falou: "Você pode atender o meu marido?" "Posso." Aí eu comecei a atender como pessoa física o marido. O marido falou: "Posso te indicar meu amigo?" É assim que começa, É né? assim que começa, né. E quando o amigo, porque o marido ainda veio com questões profissionais, mas quando veio o amigo do marido, ele veio com questões totalmente pessoais. E eu insistia para ele, falar assim: "Olha, eu acho que eu não sou essa pessoa, porque eu trabalho com as questões profissionais. Não, não, não. Eu quero trabalhar com você e é uma questão pessoal, uma questão de relacionamento." E eu suava frio, as Olha só. primeiras sessões com ele, eu suava frio. Eu falava: "Mas o que que eu vou dizer para esse moço?" Porque eu estava lá, vamos fazer administração do tempo? Tá, eu vou te ensinar o método de administração do tempo. Mas ali eu fui entendendo que era relaxar e usar as ferramentas que eu vinha aprendendo. Então eu me lembro de levar caso dele para mentoria, por exemplo, né, de entender, falar assim: "Olha, estou fazendo assim, isso faz sentido?" E se falar: "Pergunta aquilo lá, faz não sei o quê." E isso foi ajudando, né. E curioso, né? Porque você já, profissional que é, com a bagagem que você Pois é. tem, o que mudou foi só o formato. E você viu que os conflitos são os mesmos, tem mais, né? O ser humano que está ali é o mesmo, né? Mas só porque eu não estou mais no formato corporativo, mas Isso, aquilo coloca a gente na construção de uma nova identidade, né? isso. Né. E ainda eu acho que ainda vai levar um tempinho para falar assim, "O que que você faz?" "Eu sou terapeuta." Vai levar um tempo ainda, mas estamos trabalhando Legal. neste processo, Legal, viu, gente? Até quem é mais experiente tem desafio, sabe? com O certeza. desafio molda a gente. O desafio, se a gente entende, né, qual é a lição que está por trás de cada desafio, a gente cresce muito. E, Tereza, se encaminhando aqui para o final, tá muito legal o nosso bate-papo, sabe? E ele tá muito em ressonância com o meu momento de vida, né? Esse momento meu da empresa e pessoas pedindo para eu atender. E é um posicionamento que eu até estou adotando também de ajudar empresários a olhar, a cuidar da pessoa por trás do CNPJ Uhum. e isso gerar resultado na empresa da pessoa, sabe?
Quais são ou qual é o conselho ou os conselhos que você dá para a pessoa, por exemplo, que está começando a jornada, que está entrando no mundo das terapias e que está ali se questionando, será que é para mim, será que não é? Que conselho que você daria para uma pessoa que está ali ouvindo a gente agora? Eu acho que esse manter-se curiosa, né, de entender, mas como é que é isso? Deixa eu ver mais um pouco, deixa eu entender mais um pouco, porque eu acho que são grãozinhos que vão caindo e de repente o quebra-cabeça fecha. Você fala, é por isso que eu estou estudando isso, né? Então, eu acho que essa questão do manter-se curioso e se desafiar colocando em prática. Se desafiar colocando em prática. Não consegue ainda colocar em prática lá no trabalho que você faz? Experimenta com a sua irmã, experimenta com a vizinha, faz a pergunta, né? Às vezes no jantar, tá lá conversando e faz uma pergunta biológica, né? Para ver o que você tem de retorno. E aí você vai se apropriando daquilo. Eu acho que para a gente se apropriar, a gente tem que conhecer. Legal. É viver a experiência, né? Muito legal. Anotaram aí, gente? Anota aí, coloca aqui embaixo como que foi para você ter essa orientação e o que você vai fazer a partir de agora, tá? Porque não é só pegar a orientação e, nossa, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ué, mas se soubesse, talvez não tivesse na dificuldade, né? E pra gente fechar, Tereza, para onde você tá indo? É uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo aqui. Cara, para onde você tá indo? Desafiadora pergunta, para onde eu tô indo? Eu acho que eu tô indo para realização. Para realização num sentido mais amplo da palavra, para um estado de paz de espírito, onde com calma, com tranquilidade, com sabedoria, a gente pode olhar no espelho, se ajudar, olhar para os outros e ajudá-los. Sentando na sua cadeira, né? Literalmente. Muito bom. De terapeuta. Exato. Muito bom. Tereza, muito legal o nosso bate-papo. Eu acho que a galera que está ouvindo, com certeza, viu que não é só sobre estar num consultório, atendendo um paciente ou no online, que o até onde a gente pode levar esses conhecimentos, porque se acha que as leis biológicas, né, é só sobre sintoma, patologia, comportamento, não, é sobre a essência da vida, das relações humanas, né? E um ambiente de trabalho é onde isso fica latente, gritante ali, porque você muitas vezes tem o melhor e o pior do ser humano, né? Pela sua noção de sobrevivência ali. Então, ter essa visão foi muito bacana. Legal. Traz aqui, parabéns pelo seu trabalho, traz aqui para a galera, onde que a galera te encontra? Eu tô no Instagram, Tereza C. Salles. Tereza com S ou com Z? Com S, Com Tereza S. com S. Tereza C. Salles. Isso. Eu tenho o site também, texconsultoria.com.br, Tex com TECS. E meu telefone é 11 99134 0653. Eu vou colocar, gente, o Instagram e o site aqui na descrição do vídeo, né? Quem se interessar pelo trabalho da Tereza, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? Para você trabalhar isso na sua empresa. E lá, se você quiser um contato mais próximo, com certeza os contatos também estão lá, né? Isso. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Clica aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que possam se interessar. Tereza, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, foi muito bom o bate-papo. Foi uma oportunidade muito, muito agradável e gostosa. Agradeço muito poder estar aqui. Que bom. E, gente, esse foi mais um episódio do Terapeuta na Fila do Pão, podcast das leis biológicas. E a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias.